Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa teve como marca a luta pela igualdade. Todos deveriam ter os mesmos direitos, e a mulher tornou-se símbolo dessa luta, como protagonista da Revolução. A personagem Marianne foi um ícone de um novo tempo, no qual a República ficou simbolizada pelo feminino. Mais de 200 anos se passaram desde a queda da Bastilha. Muitas conquistas estão tão estabelecidas na nossa sociedade que até esquecemos como elas são recentes. Vejamos como exemplo o voto. O direito ao voto feminino na régua da história é apenas um pouco mais antigo que o celular. Em alguns países desenvolvidos, o sufrágio feminino é muito novo. Na Suíça, ele só foi assegurado na década de 70. Na França, terra da Revolução, o direito foi garantido só em 1945. E na Grécia, berço da democracia, apenas em 1952. Por incrível que pareça, o Brasil foi um dos pioneiros. Aqui, o sufrágio foi concedido às mulheres em 1932 e ampliado em 34. Ele permaneceu facultativo até 46, quando elas foram premiadas com o direito de também ser obrigadas a votar. Mas apesar de poder eleger candidatos, parece que as mulheres não se interessaram tanto por se candidatar. O governo resolveu dar uma força e em 1995 uma lei garantiu 20% das vagas de cada partido a candidatas mulheres, número que logo subiu para 30%. Uma reforma eleitoral em 2009 criou ainda mais incentivos para a participação feminina. Um deles foi exigir que a propaganda partidária gratuita, ou seja, aquela que é paga com o seu dinheiro, dedicasse um tempo mínimo às mulheres. Mesmo assim, a participação feminina não avançou muito. Dados do IBGE mostram que as mulheres têm maior nível de instrução. Será que é por isso que elas fogem dessa roubada? Pelo jeito, quanto mais educação a pessoa tem, menos disposta está a ser picada pela mosca azul. Seja como for, no dia 9 de setembro de 2015, o Senado aprovou em segundo turno uma proposta de emenda à Constituição que estabelece cotas mínimas para as mulheres nas eleições de vereadores e deputados. O que acontece se ela também for aprovada na Câmara? Na prática, se o número de eleitas for menor que o mínimo estabelecido, o voto em uma mulher vai passar a valer mais do que o voto em um homem. Em vez de igualar a linha de partida, a proposta é encurtar a pista para alguns escolhidos, neste caso tendo o gênero como um critério. Ora, estamos lutando por igualdade ou por privilégios? A proposta aparentemente faz sentido, já que as mulheres são maioria no Brasil, mas ocupam bem menos da metade das vagas nos legislativos. Em 2014, as mulheres representaram 31% dos candidatos registrados na Justiça Eleitoral, mas ocuparam apenas 11,3% das vagas nas câmaras estaduais e 9,9% nas federais. Parece coerente estimular mais mulheres a entrar para a política, pois com mais candidatas, aumenta também a probabilidade de mais mulheres se elegerem. Mas e as cotas são justificáveis? Um eleitor escolhe um vereador ou deputado para ser seu representante. Cada eleitor usará seu próprio critério. Alguns analisarão propostas, outros votarão em alguém conhecido, alguns votam em partido ou ideologia, outros escolhem quem defende interesses específicos. Não existe jeito certo ou errado de escolher um candidato. Cada eleitor é livre para decidir como quiser. Porém, no momento em que o governo determina que a escolha dos eleitores não vale porque foram estabelecidas cotas, a democracia é atacada. Hoje, a proposta é definir cotas mínimas por gênero, mas nada impede que isso se torne precedente para outras formas de ignorar a escolha popular. Alguém pode defender cotas mínimas para candidatos evangélicos, ou cotas para candidatos homossexuais, ou militares, ou eletricistas. Se uma cota é justificada, por que não todas? O problema é que esse caminho leva a um cenário nada democrático. O correto a fazer é respeitar a decisão do eleitor. Já há subsídios suficientes para incentivar mulheres a se candidatar. E eles estão funcionando. De 2010 a 2014, aumentou em 38% a proporção de mulheres em relação ao total de candidatos. Mantida essa tendência, já nas eleições de 2022 haverá mais mulheres candidatas do que homens. Provavelmente, as cotas deixarão de ser necessárias no curto prazo. Por que então propor a emenda? Será que a ideia é aumentar a bancada de certas dinastias parlamentares com esposas e filhas de políticos de carreira num cenário de vaga praticamente garantida? Ou será que é apenas a velha tática de jogar para a plateia? Então eu pergunto, não seria mais interessante para nós mulheres ganharmos no voto do que numa manobra artificial? Nada na vida vem fácil, e as mulheres, com toda a sua luta, sabem muito bem disso. Created using Powtoon.